CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente vai tratar de um tema, a gente já vem falando, né, muitas das vezes, inclusive os ouvintes contribuindo muito conosco, né, sobre como é que eles conseguem repor ao longo do dia a bateria de seus celulares, o que faz com que as baterias sejam muito consumidas. E a gente tem um fato novo, que são esses aplicativos de redes sociais nos smartphones, que eles não comem, né, eles devoram a bateria. Exatamente, Fernanda. A gente deu uma série de dicas aqui para a economia do uso, né, aumento da autonomia da bateria dos smartphones e tablets. E aí, essa semana saiu uma pesquisa bem interessante da Alcatel Lucent, que afirma que o novo vilão da duração das baterias dos smartphones são os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, o Viber, o Skype, o Facebook, o Instagram, o Snapchat e vários outros que funcionam assim. Então, eles identificaram, fizeram uma série de pesquisas e análises, identificaram que esses aplicativos eles aumentam e muito o consumo das baterias dos smartphones. E por que acontece isso, né? A explicação lá que vem da pesquisa é que esses serviços, todos eles têm a necessidade de ficar conectado o tempo todo e o tempo todo consultando a internet para poder saber se tem mensagens novas, se tem novos vídeos, se tem novas fotos, e quando tem, eles baixam esses vídeos e fotos para o seu smartphone. E com isso, eles ficam consumindo constantemente a bateria, já que o uso da rede, né, seja principalmente na parte de 3G, aumenta muito o consumo de bateria desses smartphones. Então, essa é a ideia, ou seja, porque eles precisam fazer a conexão constante com os sistemas, com seus serviços, e aí por isso que a autonomia da bateria cai bastante. Realmente faz sentido isso que eles estão comentando em relação a isso. E aí tem um problema que é mais grave ainda, e que a maioria dos nossos ouvintes acredita que também tem, que é, a gente não usa um só, né? A gente tem instalado o WhatsApp, mais o Facebook, mais o Instagram, e todos esses funcionando ao mesmo tempo, o que agrava ainda mais a situação do consumo da bateria, né? Então, essa foi a pesquisa. Eles identificaram também que o YouTube, ele é um grande vilão da bateria, porque quando você entra naquele cliente, no aplicativo do YouTube no smartphone, ele automaticamente vai na internet e baixa todos os vídeos que já são dos canais que você assinou, né? Ou seja, você não tem aquela opção de assinar os canais, né, que você vai acompanhar várias pessoas no YouTube. Quando você entra no aplicativo do YouTube, ele já baixa automaticamente esses vídeos mais novos dos seus canais. Então, esse é um problema, né, complicado, né, quando você tem o uso da situação. E como diminuir o gasto, né? Essa é a pergunta. Como a gente vai diminuir o gasto em relação a isso? A dica é desativar essas notificações dos aplicativos tipo WhatsApp, né? Ou seja, deixa ele desativado e ele vai lá buscar as novas atividades apenas quando você exatamente ir lá e solicitar. Ele não fica o tempo todo buscando essas informações. É uma alternativa, talvez não seja a melhor exatamente, porque você vai ter que ficar de vez em quando ir lá e consultando para saber se tem mensagem nova, mas pelo menos se você já está com um problema de consumo de bateria ou está no finalzinho da bateria, talvez seja uma salvação aí para dar uma sobrevida para a autonomia da bateria. Aquele do Facebook, então, ele é terrível. Exatamente, porque vem muitas propagandas, inclusive, junto com os posts, né, dos seus amigos, das pessoas que você curtiu, e isso aumenta bastante o consumo de bateria, né, para isso aqui. A outra solução é você desinstalar, né? Mas isso aí fica um pouco mais difícil. Bom, além da redução aí da tentativa, né, de se economizar um pouquinho mais de bateria, né, fazendo com que por conta desses novos aplicativos, o Gilberto hoje também responde a várias dúvidas dos nossos ouvintes que foram encaminhadas ao longo da semana, não é mesmo? O Hamilton, por exemplo, ele pede que você indique um antivírus para iOS. Isso. Obrigado, Hamilton, pela participação. E o Marcos Henrique também fez uma pergunta no mesmo sentido, né, falando sobre indicação de antivírus para iPhone 4. Então, vamos responder ao Hamilton e ao Marcos, né, obrigado aí pela participação dos dois. A gente tem duas sugestões, viu, Hamilton e Marcos. Um é o antivírus chamado de Sophos. É um antivírus gratuito, entra lá www.sophos.com. Sophos é S-O-P-H-O-S. Sophos, S-O-P-H-O-S. Ou Avast, www.avast.com. Os dois fabricantes têm versões de antivírus gratuito para o iOS, para o iPhone 4, para os iPhones em geral, e para os tablets também, né, no iPad. E você pode instalar, são bons antivírus que resolvem o problema dessa questão de vírus, né, para iPhone ou para o iOS em geral, né.
Uma outra pergunta vem do celular 31, final 3151. Né? Ele pergunta assim, por que da demora para atualizar o Android para o KitKat? KitKat é a versão 4.4, a última versão do Android, né? Chama de KitKat, parece aquele nome do biscoitinho de chocolate. Exatamente, do biscoito de chocolate, daquela barrinha de chocolate, e realmente foi feito de propósito, né? O KitKat é o nome que deram um nome para o Android na última versão. O usuário aqui, nosso ouvinte, fala que ele tem o S3 Mini, né? Bom, a explicação para isso aqui é que o Android, para chegar até os telefones, ele passa por uma série de etapas. Ou seja, o Google lança a versão nova do Android, no caso aqui o 4.4 ou o KitKat. Aí isso vai para o fabricante, né? Então, por exemplo, a Samsung, LG, Sony, que tem aparelhos com Android, vão pegar essa nova versão e customizar para os seus aparelhos. Depois, essas versões customizadas para o aparelho vão para as operadoras, porque as operadoras que venderam o smartphone para você, ou seja, quando você comprou direto da operadora, também tem que colocar aqueles aplicativos específicos da operadora na versão do Android. E por isso, esse passo a passo todo acaba demorando para chegar até o usuário final. Por exemplo, eu tenho um S4, né, um Samsung S4, e ontem à noite, por coincidência, ele foi atualizado para o KitKat, né? Então, essa é a situação que aconteceu. Bom, próxima pergunta. Também sobre aplicativo, é o Isso. Marcos, e ele pergunta sobre o Aptoide, é isso? Aptoide. Ele fez uma pergunta no final do programa da semana passada, eu fiquei de responder no programa dessa semana. O Aptoide, Marcos, obrigado pela participação. Ele é um aplicativo que permite criação de lojas de aplicativos. Tem a loja de aplicativo lá do Google Play, né, que é oficial do Android, mas você poderia criar uma loja própria, sua, né, de aplicativos do Android. E ele está sendo utilizado, né, o Aptoide, para fornecer aplicativos pagos de graça, né? Só que você não sabe exatamente a origem desses aplicativos. Então, eu recomendo que você não use esse aplicativo, que você continue usando a loja oficial do Google Play, que é a loja oficial do Google também. Ok. O Wanderson, ele diz o seguinte, Gilberto, os aplicativos como o WhatsApp, eles não têm a função de desativar. E aí ele fala, isso não deveria ser proibido? Não, na verdade, você tem como desativar, tirar ele do ar, né? Você tirar o WhatsApp do ar e colocar de novo no ar novamente. Desativar o WhatsApp, né? Essa é a ideia aqui. Não, na verdade a questão é você usar ou não, né, o WhatsApp quando você precisa deixar ele ativado, ele vai gastar bateria em relação a isso. Esse é o problema. Não tem como. A não função tem como desativar é o quê? Deixar ele dormindo enquanto exatamente, tirar ele do ar. Na verdade você tira ele do ar, né? Você não é desinstalar, você tira ele do ar, ele deixa desativado como se fosse um programa guardado e depois, né, ativar novamente quando você precisar de trocar alguma mensagem com alguém. E o Neto fala, por que os joguinhos de celulares também consomem tanta bateria? Também porque ele usa gráficos de alta resolução e usa o processador de forma muito intensiva. Então os processadores têm que trabalhar para fazer aquelas animações gráficas, aqueles desenhos, e isso acaba consumindo bastante na situação. Uma outra função que você pode usar no WhatsApp, só voltando à questão do WhatsApp, é você, em alguns smartphones, você tem como bloquear o acesso daquele aplicativo à internet. Então, em vez de ele ficar consultando a internet... Lá em configurações, exatamente. Você bloqueia, em alguns smartphones, algumas versões, você consegue bloquear o uso daquele aplicativo para a internet. Então, ele não vai na internet, ele não consome bateria também. Uhum. Ó, tem outras perguntas aqui. Tem o Emerson perguntando o seguinte, Gilberto, o LG Pro G, Lite, é Lite ou Lite? Lite Pro G, ele é tão bom quanto o S3? Ele é tão bom como o S3, né? Ele é bem parecido com o S3 na configuração. Então, é uma boa... Apesar de eu não gostar muito do LG, mas é uma solução interessante também. Tá. E uma outra dica aqui que vem da Patrícia, nosso ouvinte, para consumo de bateria, tá? Não seria não deixar a internet ligada o tempo todo. Principalmente porque o 4G, segundo ela, também acaba com a bateria. Isso é uma alternativa também de você tirar do ar completamente. Mas aí você perde algumas outras funções, né? Talvez você queira deixar ou o Skype funcionando, ou uma outra função funcionando, e aí você pode ser um pouco mais seletivo no que você quer deixar aberto. Realmente, na ordem de consumo, quem consome mais são as redes 3G e 4G, depois Wi-Fi e por último Bluetooth, né? Seriam essas três, em ordem de decrescente de consumo de bateria, seriam essas três redes aí.
para finalizar, a gente tem a dica de aplicativo da semana. A dica de aplicativo da semana, a gente tem lá para os fãs das corridas de rua, né? Um aplicativo chama-se Onde Tem Corrida, né? Um aplicativo que mantém o atleta informado sobre os calendários de corridas de rua que acontecem pelo Brasil inteiro, viu? Não só no estado aqui do Espírito Santo. O aplicativo escolhe, né, através da sua localização, onde você está, ele diz então as corridas de rua que vão acontecer para frente, do calendário de corridas de rua para frente, naquela região onde você está localizado em relação a isso. Mas você pode buscar do Brasil inteiro em relação a isso. Ele tem versões hoje para Android e tem em breve uma versão, prometida pelos fabricantes, uma versão para iOS, né? Então vai lá no Google Play, baixa lá, o aplicativo chama-se Onde Tem Corrida. Vamos agora aos destaques da semana? Destaque da semana, vamos lá. Primeiro destaque da semana interessante foi a vulnerabilidade que foi gravíssima encontrada no começo da semana aqui do Internet Explorer em todas as versões, né? Saiu uma vulnerabilidade que afetava todas as versões do Internet Explorer, que permitia que quando você entrasse num site malicioso, esse site infectar o seu computador com um vírus. Muito grave a vulnerabilidade, e a Microsoft ontem liberou uma versão que corrigiu, uma atualização que corrigia essas versões. Então, essa atualização é automática, então eu sugiro quem usa o Windows com o Internet Explorer que habilite essa atualização automática para que seja corrigido o problema, né? Outra questão, essa semana também, o novíssimo Galaxy S5 da Samsung, ele foi lançado, chegou no Brasil inclusive recentemente, e descobriram um bug grave na câmera, né? Ela simplesmente para de funcionar. Eles não identificaram ainda por quê, mas a Samsung já prometeu que quem tiver esse problema vai trocar o aparelho. Na verdade, aqui no Brasil a gente não tem ainda nenhum relato, né, pelo menos claro, de que ocorre aqui com os modelos vendidos no Brasil. Aconteceram muitos relatos de modelos que foram vendidos nos Estados Unidos, né? Outra notícia da semana foi o Skype, que liberou a videochamada em grupo, ou seja, falar com várias pessoas vendo, né, a imagem das outras pessoas de forma gratuita. Esse serviço era pago até pouco tempo atrás, e essa semana, acho que por concorrência do Hangout, que faz isso gratuitamente, o Skype resolveu fazer também isso gratuitamente. Você pode então fazer agora uma videoconferência com várias pessoas ao mesmo tempo, de forma gratuita. Uma surpresa, a internet, o ministro, né, das telecomunicações veio a público essa semana falando que a internet dos estádios não vai dar conta, né, não conseguiram instalar todas as antenas que deveriam fazer nos estádios, né? Imagina. Então, o Itaquerão, né, a Arena da Baixada e Curitiba, o Mineirão, são que não vão ter cobertura de Wi-Fi, então vão depender da rede 3G e 4G. Imagina, aquele monte de gente usando 3G e 4G, não vai funcionar. Então, uma vergonha, tivemos bastante tempo para nos preparar para isso, e agora não vamos ter um serviço. E por último, uma curiosidade bastante interessante, a gente falou que a Amazon estava pensando em distribuir, né, os produtos que você comprava via drone, que são aqueles helicópteros, né, controlados. Pois agora no Brasil temos isso, viu? Uma padaria lá em São Carlos, em São Paulo, está fazendo em método de teste, né, entregas em até 1 km de distância da padaria via drone, via esses helicópterozinhos aí. E aí, então, entrega o pão? Entrega o pão, exatamente. É uma padaria chamada Pão to Go. É uma padaria que entrega pão em casa e agora está fazendo teste de entrega via drone. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Pois vai que o bichinho desse dá problema, o pão cai lá em casa, né? Exatamente. Em vez de cair na casa de quem fez encomenda. Exatamente. Então, obrigada, vamos ver como Gilberto. Obrigado, Fernanda. Lembrando, tudo que a gente falou aqui agora vai estar lá no site da CBN, cbnvitoria.com.br. E lembrando que quem quiser mandar mensagens, dúvidas pra gente, cbntecnologia@gmail.com. E tudo está no meu site também, no gilberto.sudré.com.br. Grande abraço a todos. Até a próxima sexta. Bom final de semana, até a próxima sexta.